Então, vamos falar da remoção agora. Deixa eu apagar os adendos aqui da minha lista de exemplos, né, que eu uso recorrentemente para exemplos, para poder falar da remoção. Tá bom. A menos de alguns rabisquinhos aí, né, se circulando as coisas, acho que a lista está restaurada aqui. Então, imagine que nós temos essa lista. Tá? Vamos começar vendo um detalhe bastante importante sobre a remoção. Imaginem que eu tenho um apontador P para essa célula aqui e eu queira removê-la. Tá? Então, eu tenho um apontador aqui cujo endereço, cujo conteúdo dele é o endereço dessa célula que tem o 7 e eu quero remover isso aí, beleza? Eu não consigo. A primeira coisa que vocês têm que entender sobre remoção na lista ligada é que se eu tiver um apontador para a célula que eu quero remover, eu não consigo removê-la. Alguém consegue chutar por quê? Se eu... Exatamente. Eu não sei quem é anterior a ela e para manter a lista ligada, se esse cara for desaparecer, eu preciso que o anterior passe a apontar para o meu sucessor. Né? Quem apontava para mim tem que apontar para lá, senão eu removo ela e tudo desengringola, né? Podia ter infinitos caras, infinitos não, mas podia ter muitos caras daqui para frente que vão se perder. Eu tenho que manter a estrutura ligada. Se eu vou tirar um elo da corrente, eu tenho que ligar os dois elos adjacentes, o anterior e o próximo. Tá? Então, por conta disso, a remoção é sempre do próximo. Tá? Se eu aponto para uma célula, eu quero remover o sucessor dela. E vamos ver isso então. Né? Vou fazer essa mudança. Então imaginem aqui, era o 7 aqui, né? E ele aponta para lá. Então imaginem que o P está apontando para cá, mas a minha função é assim, né? Eu quero remover quem está no P pointer prox. Né? Eu estou de propósito apontando para cá. Vamos ver conceitualmente primeiro. Vamos ver aqui brincar com as setinhas. O que eu tenho que fazer para remover? Tá? Tem alguns cuidados que eu tenho que tomar. É tentador falar que eu só tenho que mexer em um apontador. Seria tentador fazer isso. Que é falar assim, olha, pega P pointer prox, que é isso aqui, e aponta para P pointer prox, né? Duas vezes na frente. E joga esse cara para cá. Só que isso tem um problema. No fundo eu quero chegar lá, mas tem um problema que esse na memória fica flutuando lá. Eu nunca desaloquei ela. Eu lembro que eu tive que dar um malloc na inserção para criar essa célula. Eu tenho que eliminar ela. Então, na ordem certa, o jeito certo de fazer a coisa, tem uma ordem, né? A ordem importa. Não é só fazer de qualquer jeito. Eu vou criar aqui uma variável auxiliar que eu chamo carinhosamente de morta, tá? Que é um apontador de célula que vai apontar para a célula que vai desaparecer. Então, morta vai receber P pointer prox, né? Morta que vai apontar para cá. Então, beleza, agora eu já tenho isso aqui apontado por alguém. Daí eu pego P pointer prox, recebe morta pointer prox, que é isso aqui, que é essa setinha. Então, esse cara aqui aponta para lá, que é exatamente o que eu tinha feito antes. Só que agora, note, eu salvei esse cara antes. Eu sei onde ele está. E daí eu faço o que com esse cara? Se para criar eu dei malloc, o que eu tenho que fazer com isso aqui? Free. Eu chamo free para esse apontador aqui, que tem esse nome tão simpático. Daí essa célula, esse espaço de memória é desalocado e a minha lista continua conectada. Nada foi destruído, só foi removido quem eu queria remover. Beleza? Uma sutileza aqui, que não é tão sutil assim. A ideia é essa, só que notem, eu estou removendo o seguinte de P. E como que eu removo o primeiro elemento da lista? Não tem uma célula antes, né, para remover o seguinte. Como que eu removo esse cara? Eu vou ter que conversar com o INI. Tá? Então, a remoção, a gente costuma quebrar entre remoção do primeiro elemento da lista e remoção de um elemento mais para frente. A lógica fica um pouquinho diferente.
a menos, abre parênteses, que eu use apontador de apontador. Ironicamente, se eu usar apontador de apontador, embora ele dê nó na nossa cabeça, fica mais simples, tá? Mas de novo, eu vou mostrar os casos separados. Remover o primeiro elemento e depois remover um elemento seguinte, igual eu mostrei ali. Vai ter nas notas de aula o outro jeito de fazer removendo apontador de apontador. Vamos lá então. A lógica eu acho que vocês já pegaram, aqui com o nosso desenho e tal. Vou apagar aqui a seleção e vamos fazer a remoção. Então a gente tem aqui remove, que recebe uma célula P, tá? Essa aqui é exatamente o nosso desenho, tá? Na sequência eu vou fazer o remover o primeiro. Então aqui eu estou removendo eu estou recebendo uma célula P da minha lista e vou remover o próximo dela. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter célula pointer aqui morta. Então morta é um apontador de célula que vai receber o quê? P pointer prox. Então, fazendo aqueles paralelos que eu gosto de fazer, essa atribuição é isso aqui. É a gente pegando esse conteúdo e atribuindo para a morta lá. Na sequência, eu vou fazer P pointer prox recebe morta pointer prox. Isso aqui é o quê? É isso aqui. É essa setinha que vai para lá, né? Eu pego esse conteúdo e jogo para lá. É o que eu estou fazendo aqui. P pointer prox recebe morta pointer prox. E daí, a gente dá free em morta, que libera esse espaço de memória. E acabou a nossa função. Beleza? Para remover o cara seguinte a P. Então, do segundo elemento, porque se eu passar INI para ele, INI está apontando para cá, né? Então eu removo o segundo. Do segundo elemento em diante eu consigo remover com essa função. Sempre passando o apontador do cara que vem antes dela. Está faltando a gente ver como que a gente remove o primeiro. Mas antes de mostrar isso, deixa eu só fazer uma ressalva que eu não lembro se eu fui enfático. O remove também é O de 1. Né? Pelo menos esse ato de remover uma célula. Localizar para remover é busca junto com remoção. Daí é outra história. Mas se eu sei onde o cara está, O de 1. Eu só tive que mexer num número constante de apontadores. Tá? Então, também tem é muito eficiente essa função. Eu tiro um elemento da minha lista sem ter que ficar shiftando todo mundo, sem ter que ficar empurrando todo mundo para frente ou para trás. Agora vejamos a remove 2 aqui. Esse insere aí serve só para a primeira? Esse insere, deixa eu lembrar só um instante. Eu pensei nele como inserindo para a primeira, mas você pode, ele funciona, olha que interessante. Quando a gente pensou na lógica dele, foi pensando em inserir no início da lista. Só que lembra que a lista tem uma... Ótima pergunta, Lisa, eu tinha que ressaltar isso, obrigado. Lembra que a definição da lista é recursiva? Né? Se eu passar, pegando o meu exemplo aqui, se eu passar o INI para ele, ele vai inserir na primeira posição. Se eu passar esse campo prox aqui, o endereço que está aqui, ele vai inserir aqui. Né? Porque esse cara é o início da sua própria lista. Né? Todo apontador de uma célula é o início da sua própria lista. Inclusive aqui, né? Onde quer que eu passar ali, ele vai inserir. A única coisa é que daí eu tenho que tomar o cuidado do return, né? Porque como que esse cara aqui vai receber o endereço certo ali? Eu tenho que fazer esse campo, né, que recebeu o que volta da função insere, porque senão ele não é atualizado, né? É o mesmo problema do início lá. Mas de fato,
É uma resposta interessante, ela só insere no início da lista. Só que como todo apontador de célula é um início de lista, você insere onde você quiser. Isso. Exatamente. Agora o remove não é verdade porque tem um problema que é de eu ter que estar apontando para o cara que vem antes, né? E o primeiro cara da lista não tem ninguém que vem antes, então ele realmente é estruturalmente diferente. Como que a gente vai fazer o remove agora? Então, ó, nesse remove, eu vou finalmente mostrar para vocês a questão do apontador de apontador, porque nele acho que fica mais fácil fazer dessa forma. E daí eu paro de fugir desse tema, né, para vocês serem apresentados a isso de qualquer forma. E eu vou mostrar no desenho primeiro, para ficar melhor para vocês. Então, ó, deixa eu limpar esse desenho de novo, que já está muito poluído. Coitado desse set aqui, já foi maltratado, né? Aqui acho que era o 10 e aqui era o 7, né? Eu restaurei minha lista, então tá bom. Então, a gente já viu conceitualmente como que insere depois, já viu o código para inserir depois de um certo elemento. Como que a gente vai inserir no início? Olha o que eu vou fazer. Eu vou ter aqui, ao invés de um P, eu vou ter um PP, um pointer de pointer, um apontador de apontador. Eu já mostro como que a gente declara ele, tem um asterisco a mais, mas o importante aqui é o seguinte, deixa eu até colocar mais para trás aqui. Ele tem um endereço, não de uma célula, mas de um apontador de célula dentro dele. Então, eu começo fazendo ele receber o endereço do INI. E daí, como que eu removo o primeiro elemento? Eu vou fazer morta, vamos lá conceitualmente primeiro, né? Morta vai receber o que o INI aponta, e o que o INI aponta? Eu acesso a partir desse PP. Tá? É o asterisco desse PP que tem conteúdo do INI. Tá? Então, morta vai receber isso aqui, ele vem para cá. Só para eu poder dar free nesse cara. Depois, aquilo que esse apontador de apontador aponta, que é o INI, vai receber morta pointer prox. É isso aqui. Note que é a mesma coisa de lá, o problema é que eu tenho que mexer nesse cara, não estou mexendo numa célula anterior, né? Então por isso que eu preciso desse cara aqui mexendo lá. Então eu modifiquei, notem a importância disso aqui, ó. Esse cara em verde, assim como a morta, toda essa coisa aqui que está declarada em verde, está no meu espaço de memória da minha função, vai desaparecer. Mas eu não estou mudando o valor desse cara. Eu estou pegando quem ele aponta, que é esse espaço de memória do INI, e estou mudando ele. Estou falando, olha, aqui você não vai apontar mais para lá, mas você vai apontar para o morta pointer prox, que é esse cara aqui. Que é o endereço desse cara aqui. Então eu realmente mudei um espaço de memória que está fora da minha função. Quando a minha função acabar, isso aqui continua sendo mudado. Que era o problema que a gente teve na insere, que eu mostrei a insere errada, né? Então o remove aqui, ele dribla isso com o apontador de apontador desse jeito. E daí eu dou free no morta, tá? Vamos fazer o código e fazer o paralelo com o desenho ali. Então eu tenho aqui remove 2. Que recebe aqui, desculpa, deixa eu corrigir. Olha que bonita essa sintaxe, né? Célula asterisco, asterisco, PP. Eu chamo a variável de PP para eu lembrar, tá? Para me ajudar a lembrar. Podia chamar de P? Podia, mas eu prefiro lembrar que ele é um pointer de pointer, por isso que eu coloco assim. E o jeito que eu leio isso é assim, ó. Ele é um apontador de lista, ele é um apontador de célula, né? O jeito que eu leio apontador de célula, que está dentro dos parênteses, é lista. Uma lista ligada a nada mais é do que um apontador de células, que pode ser null ou pode apontar para uma célula de fato. Então ele é um apontador de uma lista. E daí como é que eu faço a brincadeira aqui? Eu vou ter a morta aqui, né? A minha variável auxiliar. E ela recebe o quê? Ela vai receber
asterisco PP. Ou seja, vindo para cá para a gente pensar, ó, esse cara aqui tem o endereço do início da lista. Quando eu pego asterisco PP, eu estou pegando o conteúdo deles, ou seja, eu estou pegando isso aqui. É isso que eu estou pegando. É o que está lá dentro do INI. E a Marta recebe isso. Ou seja, essa atribuição corresponde a isso aqui. Quando foi que a Marta passou a apontar para o primeiro elemento? Naquela atribuição. Porque o conteúdo do PP era isso aqui. E ele passou copiou lá esse endereço. Daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer asterisco PP receber Marta pointer proxy. E de modo semelhante, essa atribuição foi quando eu fiz isso aqui. Eu fiz o INI passar para lá. O conteúdo a região apontada pelo asterisco PP é o INI. Então eu mudei o conteúdo dele agora para o segundo elemento da lista. E por fim, dá free em Marta. Daí é só o tradicional. O interessante é que isso aí remove o primeiro elemento da lista e remove qualquer outro elemento também. É só eu, de novo, reconhecer que todo apontador de lista é um início de uma lista. Então, do mesmo jeito que nesse exemplo eu passei para o PP o endereço do INI, eu podia ter passado isso aqui, ó. Eu podia ter passado aqui, olha, asterisco PP vai receber o endereço do campo prox de uma certa célula. Nas nossas de aula tem os detalhes da sintaxe de como fazer isso. Mas note, isso aqui, esse campo, tá? Olha para o campo. Ele não é conceitualmente diferente disso aqui. Ele é um apontador de célula. É uma variável que aponta a célula. Então eu posso mandar o PP apontar para lá. E daí ele vai remover esse cara, ao invés de remover o primeiro. Então essas funções têm uma versatilidade maior, desde que a gente saiba usar direitinho. Como falei, a sintaxe para usar tem lá detalhado. Por hora, o que eu acho que pelo menos isso eu quero deixar na aula, vocês podem olhar com mais detalhes depois, é que se eu fosse chamar isso aqui para remover o primeiro elemento, eu chamaria assim, ó. Remove 2 e comercial INI. Porque eu não quero passar para o PP o conteúdo do INI, eu quero passar o endereço dele, para eu poder mexer na variável. Então o e-comercial tem essa função, eu estou passando o endereço dele. Se vocês estão achando isso complicado, primeiro, sem julgamento, já estive aí. Segundo, uma boa notícia é que essa não é, nem de longe, a última vez que a gente vai brincar com essas listas. Próxima aula é sobre listas ligadas, sobre variantes ali, a gente vai revisitar as listas. E outras estruturas de dados que a gente vai ver depois usam as listas ligadas. Então a gente vai estar sempre manipulando isso aí, brincando com as listas ligadas. Do mesmo jeito que vetor você usa para várias coisas, listas ligadas a gente usa para várias coisas. Então a gente vai estar sempre voltando nelas, tá? Então a gente vai ter a oportunidade de revisitar o assunto e tudo mais. Só para um disclaimer, tem um terceiro remove ali, que usa return e tal, mas eu não vou mostrar aqui, está nas notas de aula. Do mesmo jeito que eu não mostrei o insere, que usava apontador de apontador, dessa vez eu não vou mostrar o remove, que usa return. Fica como um extra para vocês. E daí, deixa eu ver aqui o que vale mais a pena a gente trocar uma ideia.
Alguma dúvida, gente? Que eu vou mostrar uma última operação para vocês, aqui para a gente arrematar a aula. Tudo bem até aqui? A inserção, remoção, aquelas operações. Deixa eu colocar aqui o O de 1 aqui também, né? Então, se fosse generalidade ali, seria, por exemplo, remove 2 do endereço de P. remove 2. Ali você colocou o endereço de I. Endereço de NI aqui, né? Poderia ser qualquer contexto. Isso, mas não o endereço de P, porque P aponta para uma célula. Seria, por exemplo, remove 2 endereço, abre parênteses, P pointer prox. Seria o endereço do campo prox de um P. Tipo, assim, ó, se eu tiver um P que aponta para cá, quem eu vou passar para o PP é isso aqui. Então eu pego P pointer prox, daí eu ponho entre parênteses e pego o E comercial dele. Daí eu estou passando esse cara aqui.